25, do verso 14 ao verso de número 30. É a parábola dos talentos. Mateus 25, do 14 ao 30. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Na minha tradução, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, e eis que outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Nós falamos assim, amém, né? Estamos dizendo assim, que assim seja. Com o servo que é bom, né? E também com o servo mau, que assim seja. Concordamos com isso, né? Mas essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Amados, a parábola dos talentos, ela está localizada entre a narrativa, né, bíblica, falando a respeito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A parábola das 10 virgens fala a respeito disso, né? Que Jesus está vindo e que nós devemos estar assim preparados. E a parábola dos talentos também fala a mesma coisa. É a respeito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala a respeito do final dos tempos. O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos que ele recebeu, ele foi lá e trabalhou e ganhou outros. O servo infiel, né, valoriza os bens do seu senhor, mas tem medo e por isso ele não trabalhou para que pudesse assim ser produtivo. O que nós observamos, amados irmãos, é que o Senhor olhou para
os seus servos, ele tinha 3 servos, e ele foi fazer uma viagem. E aquilo que ele tinha, ele decidiu deixar sob o cuidado daquelas pessoas, porque ele confiava naquelas pessoas, ele amava aquelas pessoas, e ele queria ver aquelas pessoas trabalhando e tendo uma vida produtiva, né? Então ele dá oportunidade a eles. O valor que ele deu, né, não foi pouco. O que recebeu 1 talento, recebeu referente a 20 anos de serviço trabalhado. Então você imagina o quanto de dinheiro ele deixou na mão daquele que recebeu 1 talento. Agora imagine na mão daquele que ele entregou 5 vezes mais, e na mão daquele que ele entregou 2 vezes mais, né? Então era bastante dinheiro. Imagine você que naquele tempo poucas pessoas trabalhavam, conseguiam trabalhar durante 20 anos, né? Imagine uma pessoa hoje para aposentar tem que trabalhar quantos anos? Oi? 30 e 35, né? Então, passou quase, né? Passou um pouco da metade do que cada um tem que trabalhar para se aposentar. Então, se ele recebeu isso, essa quantidade, porque recebeu 1 talento, nós estamos falando, né? Recebeu 1 talento. Se ele trabalhasse com esse dinheiro, ele ganharia o correspondente a 40 anos trabalhados. Ele poderia tranquilamente aposentar. Ele poderia tranquilamente aposentar. Mas o que ganhou 5 foi logo saindo, né? Falou aqui, né? Que ganhou 5 já foi logo saindo e trabalhando, né? O que ganhou 2, o que ganhou 2 também, né? Ele foi trabalhar. Mas o que ganhou 1 foi lá e enterrou. Que coisa, não? Que disponibilidade desses servos, né? Para o seu Senhor. 2 preocupados, né? Em desenvolver, em trabalhar, em ter uma vida ativa, né? E tal. Porque todos eles poderiam simplesmente deixar de qualquer forma, né? Mas esses 2 primeiros, eles queriam trabalhar. Tinham vontade de trabalhar. O outro já disse que ele era o quê? Ele era o servo inútil, né? E era também o quê? Preguiçoso. É isso que está na sua tradução, eu não? Hã? Servo mau e negligente. Na minha está servo mau e preguiçoso. Ô, seu preguiçoso, né? Foi lá e enterrou o talento. Se você olhasse para essa parábola aqui e tivesse que ver você nessa parábola, vixe, né? Quem seria você aqui nessa parábola, né? Aquele que já saiu imediatamente trabalhando, né? E dizendo, ó, o meu Senhor não está aí, mas eu não quero nem saber se Ele está ou se Ele não está, porque eu quero é trabalhar, eu gosto de trabalhar, e já saindo trabalhando, né? Aquela pessoa que gosta de estar sempre na ativa, né? Você fala com ela, vamos, ela fala, quando? Já? Daqui a pouco, amanhã? Quando que nós vamos, né? Aquela pessoa sempre pronta, né? Para trabalhar. E aquele que pegou o talento, né? E foi, o que eu vou fazer com isso aqui agora, né? Deve ter ficado sentado lá um tempo, né? O que eu vou fazer com isso aqui, né? Ai, que medo. E se alguém rouba isso aqui, né? Ai, o meu patrão, ele é muito bravo, ele é muito justo, né? Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Ai, sabe de uma coisa? Eu vou enterrar isso aqui, né? Naquele tempo tinha um costume mesmo de enterrar dinheiro, né? Herança, essas coisas, né? Por isso que Jesus ainda conta a parábola do homem que encontrou um tesouro lá no campo, né? E eles tinham um costume, esse homem foi lá e enterrou. Assim, aí quando ele voltar, se
Quando ele voltar, eu vou lá e desenterro, né? Se ele não voltar, fica lá enterrado, né? Alguém vai achar um dia. Alguém vai achar um dia, né? Esse tesouro. Você faz parte de qual grupo? Do grupo dos dois, do bom? Ou você faz parte desse grupo preguiçoso? Eu espero que você faça parte do primeiro grupo. Só tem primeiro grupo na casa do Senhor. Só tem primeiro grupo nos servos do Senhor, né? E o que é que nós podemos aprender, amados irmãos, com essa parábola, né? Primeiro, ela nos ensina que Deus não é injusto. Veja, Deus não é injusto. O que Deus deu para aquele, né, que recebeu 1 talento, olha, quanto dinheiro que não era. Muito dinheiro. Dava para ele fazer o negócio que ele quisesse e ganhar muito dinheiro. Então, Deus é justo. E deu, né, para cada um, segundo Deus conhecia também o coração. Né? Oi? Exatamente, né? Então, você aqui não vai, eu dar um só para ver o que vai acontecer, mas eu vou dar um só para ver o que vai acontecer, né? Então, Deus é justo, Ele sabe muito bem, né? E às vezes a pessoa fica reclamando do porquê que ela não tem, né? Às vezes a pessoa vai reclamando por que ela não tem, né? Mas tem umas coisas que a gente precisa entender, né? Que a gente tem que fazer também por merecer, né? É igual a pessoa que às vezes quer que os outros confiem nela. Mas eu não posso chegar lá e falar, Maria, ó, você confia aqui na Edilene, viu? Edilene, você confia na Maria? Não. Ela tem que, né? Ambas têm que se apresentar e se mostrar quem são para que possa confiar. Ninguém confia no outro cegamente. E é bom não confiar mesmo. E é bom não confiar mesmo, né? Por quê? A nossa confiança tem que ser colocada no Senhor, porque o ser humano, ele é falho. Mas a pessoa tem que se fazer por merecer, né? E depois está lá no trabalho dele, sempre foi uma pessoa que não trabalhou direito, nunca fez de acordo. Aí ele, quando chega no dia da promoção, ele fica aguardando que ele vai receber a promoção. Mas você nunca trabalhou, você nunca valorizou, agora você quer a promoção, né? Não lembrou de mim. Mas como vai lembrar de você, né? Você nunca apareceu, você nunca fez presente, né? Agora você quer? Então, o Senhor, nosso Deus, Ele é justo. Ele deu a quem merecia uma quantidade maior. E aquele que ele sabia que deu uma quantidade menor. Por que motivo? O dono aqui olhando para esse homem como investidor. O que teria acontecido se ele tivesse dado 5 talentos para aquele que é o mau administrador? Ele tinha deixado de ganhar mais 5. Podia ter dado até 10 mil talentos, segundo a ideia aqui, que ele ia fazer mesmo e enterrar. Por quê? Porque era um preguiçoso, né? Era preguiçoso. Então, nosso Deus, Ele é justo. Assim como Ele não dá além daquilo que nós podemos suportar, no sofrimento, na tristeza, nas lutas, também Ele não dá além daquilo que nós vamos produzir, não. E adianta, né? Dá se você não vai produzir, né? É a mesma coisa uma empresa, a pessoa pegar, contratar alguém e já querer colocar de gerente. Não vai dar certo, né? Tem que preparar. O gerente é aquele que está, né, sempre progredindo, né? É aquele que está. Então Deus, nosso Deus, Ele é justo, né? Ele é justo. Segundo, a parábola dos talentos ensina que o pouco é bastante. O pouco é bastante, né? Porque veja bem, aquele que recebeu 5 multiplicou. O que ele disse? O que o Senhor disse para o seu empregado? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor, entra para a alegria do teu Senhor. Então não era a quantidade, era o desempenho, era o trabalho.
que o Senhor esperava. Então, não importa quantos talentos você tenha recebido do Senhor, quantos dons você tenha recebido do Senhor, quantos ministérios você tenha recebido do Senhor, importa que o ministério que você recebeu, você esteja desenvolvendo. Às vezes a pessoa está lá, faz uma coisa, duas coisas, três coisas, mas não faz nada direito, né? Então melhor é você ter uma coisa e fazer tudo direitinho do que, né? Porque o Senhor, o que Ele quer de cada um de nós é que nós sejamos produzindo frutos, né? Ele quer que nós estejamos produzindo. Depois vamos falar quais são os frutos, né? Mas agora, em terceiro lugar, essa parábola nos ensina, amados irmãos, que nada do que temos é nosso. Nada do que nós temos é nosso, né? Por que motivo? Nós somos apenas depositários do Senhor, nós somos apenas servos do Senhor nosso Deus. É Ele que nos concede e depois Ele vem buscar, né? E glórias a Deus que Ele te concedeu, fez você templo do Espírito Santo de Deus, e quando Ele voltar, Ele encontra um templo do Espírito Santo de Deus muito bonito, muito bem cuidado, né? Muito bem adornado com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, né? Mesmo que aos seus olhos, né? Mas eu lá na igreja, né? A Edilene, né, está lá na frente dirigindo a tarde da bênção, né? Eu não tenho ministério nenhum, eu só fico lá orando, né? Eu só fico lá orando, de vez em quando ainda que me pede para orar, né? Oi? Exatamente. Os dons não são nossos, são do Senhor, e o Senhor concede a cada um segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E todos eles são importantes, essenciais e necessários, né? Os irmãos conhecem muito bem aquela ilustração daquela senhora que ela chegava na igreja, até as pessoas achavam que ela estava dormindo. Ela chegava na igreja, ela se posicionava ali, ela ficava intercedendo. Algumas pessoas achavam que ela ficava dormindo. E quando aquela mulher veio faltar na igreja, todas as pessoas sentiram. O pastor principalmente, porque ela era a pessoa que intercedia pelos cultos na igreja. Então, se o louvor estava fluindo, tinha alguém que estava ali responsável por isso, ela estava intercedendo, né? Se a pregação estava realmente atingindo os corações, era porque aquela pessoa estava intercedendo. Se os irmãos estavam ouvindo a palavra, e estavam compreendendo a palavra, e estavam se alimentando da palavra, é porque tinha alguém intercedendo. Então observe, os irmãos, que o dom, o talento, são todos iguais. E a oração é fundamental para a vida da igreja. Também, amados irmãos, nos ensina que nada do que temos é nosso, porque é Ele que nos dá, e um dia nós vamos entregar para Ele, né? Também que nós devemos multiplicar, não devemos, eu recebi o dom da oração, então eu vou lá e oro de vez em quando. Não, eu vou orar 24 horas por dia, porque esse é o meu ministério. Foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para louvar, então vou louvar ao Senhor. Fui chamado para visitar, vou visitar, né? Fui chamado para evangelizar, vou evangelizar. Vou falar de Jesus, não para poucas pessoas, mas para muitas pessoas, né? Então nós somos chamados para desenvolver o dom que o Senhor nos dá, né? De forma que ele seja realmente multiplicado sempre, né? Em sexto lugar, né, que a parábola nos ensina, é que o servo mau, além de negligente e perverso, né, ele não assume a culpa. Olha só, por isso que ele é perverso, né? Porque ele não assumiu a culpa. Ele não assumiu a culpa de dizer assim, eu peguei os talentos, estava com preguiça, fiquei com medo, enterrei, está aqui o talento do Senhor. Não, ele conta toda uma história, né?
Ah, sabe por que não deu certo, Senhor? Foi por aquele motivo. Né? A pessoa não assume que a falha é dela. Né? Não assume que o erro é dela. Ela quer justificar. Ela não se esforçou. Ela não quis trabalhar e ainda quis se justificar diante do Senhor. Né? Então, nós temos que entender que esse mau servo, além de negligente, né, ele não assume a sua culpa ainda. Ele nunca comete erros. Tem aquela pessoa, né, que ela chega e fala: perdão, Edilene, olha, eu realmente errei. Ela fala: Edilene, eu não fui, mas não é culpa minha não, viu? Foi porque o fulano fez isso, o outro fez isso, aconteceu aquele outro, meu pai, minha mãe, minha tia, meu vizinho, minha avó, meu irmão, todo mundo, todo mundo é culpa, menos ela. Não assume a culpa de forma nenhuma. O servo negligente sempre tem uma desculpa. Ele é chamado à responsabilidade, e é o Senhor que chama. É o Senhor que chama. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer, né? Mas pastor, hoje não vai dar, viu? Seguinte, né? Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter um impedimento, e sempre vai ser alguém que o impede aí. Nunca ele assume a responsabilidade. E outra coisa que a parábola nos ensina é que até daqui a um tempo, né, tudo que nós temos será tirado também, né? Aquele que tem pouco, aquilo que ele tem, lhe será tirado. Então cuidado, não tenha pouco não, procure ter bastante. Procure ter bastante, procure trabalhar bastante. Até. Porque até aquilo que você tem é tirado e é dado para o outro. E aí a pessoa vai reclamar: eu já não trabalhava na igreja, já não fazia nada, agora não posso fazer isso ainda, o que eu vou fazer? Cuidado, né? Foi chamado, faça, trabalhe na obra do Senhor, né? E por último, receber talento não significa ser aprovado por Deus, não. Só porque ela tem um talento, só porque ela tem um ministério, só porque ela realiza alguma coisa, não quer dizer que ela foi chamada por Deus, não. Né? Porque esse servo infiel aqui, ele recebeu. Ele foi convidado para trabalhar, mas ele não quis o trabalho. Para concluir, amados irmãos, esta parábola do talento nos chama a atenção para a nossa vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. No aspecto físico, né? No aspecto físico, o que você recebeu do Senhor, né? Que é mais importante para você e que é tudo para você? Seu corpo, né? Você recebeu. E o Senhor transformou esse seu corpo no quê? O que o nosso corpo é? Oi? Templo do Espírito Santo. Então, você é templo do Espírito Santo. Então, você precisa cuidar muito bem desse corpo, porque no final, você vai se encontrar com o Senhor e vai prestar contas de como você cuidou desse corpo, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor e que se tornou o templo do Espírito Santo de Deus. Então, esse cuidado que a dona Cidinha estava com aquele vermelhinho que saiu aqui, é muito natural e importante que você tenha mesmo, né? E ela, olha, a Maria, né, tá com esse zoião verde agora, né, porque ela fez a cirurgia, ela levantou as pálpebras, está zoiuda agora, né? É exatamente isso, precisa se cuidar, né? Você precisa cuidar de você, né? Não é como que pode chamar, não é como que é do lado mal, como que é isso? Não é, vaidade. Obrigado, dona Cidinha, obrigado. Não é vaidade, né? É cuidado com o templo do Espírito Santo, cuidado com aquilo que é do Senhor. Nós vamos ter que devolver a Ele. Os bens que nós temos não pertencem a nós. Nós precisamos cuidar muito bem das nossas coisas, né? Porque é tão ruim quando você
percebe que as pessoas não cuidam bem das coisas dela, né? Tudo abandonado, tudo largado, tudo deixado, né? Não, nós temos que cuidar bem, porque nós não estamos cuidando das nossas coisas, mas das coisas que o Senhor nos deu. O carro da Zaira não pertence a ela, pertence ao Senhor, o nosso Deus, né? A minha casa, a sua casa não pertence ao Senhor, o nosso Deus. Está tudo emprestado aqui para nós, né? Está tudo cedido aqui para nós, mas nós precisamos cuidar e cuidar muito bem. No aspecto nosso ministerial, no trabalho na vida da igreja, também é privilégio para nós estarmos aqui nesta tarde servindo ao Senhor. É um privilégio. O Senhor nos deu esse privilégio, o Senhor nos deu esse talento, o Senhor nos deu esse dom. Então como é que nós vamos fazer? Da melhor maneira possível, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, para que as nossas orações cheguem até nos céus, para que o nosso louvor adentre os portais eternos, que Deus seja exaltado através de nós, porque Ele nos deu essa oportunidade, e nós estamos fazendo para Ele. Então temos que fazer o melhor, dar o melhor de nós, porque é para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E um dia nós vamos prestar contas disso. Um dia nós vamos prestar conta disso. Você recebeu um ministério, né? Esse ministério de oração, de visitação, né? Qual ministério você recebeu? Mas o Senhor concedeu, porque na igreja dele não existe membro atrofiado, e não existe membro que não tenha um dom ou um ministério. Todos receberam, ainda que seja um, mas recebeu. Agora, se ele está enterrando esse ministério dele, aí ele vai prestar conta para o Senhor. Mas que recebeu, porque o Senhor é justo, e Ele dá a todos e concede a todos. Aí depende de nós sairmos para realizar a obra, nós sairmos para fazer a obra do Senhor nosso Deus, e temos que viver isso a vida inteira. Silas, quantos anos você fez? Oi? 78 anos. E está aqui, servindo ao Senhor, o nosso Deus. Junto com a Ana, servindo ao Senhor, o nosso Deus. Está nas quintas-feiras, lá na casa da Edilene, junto com a Elisete, o grupo lá, a Zaira também é de lá, né? Agora a Idélia, agora a Beti também estão lá, né? Quinta-feira servindo ao Senhor. Podia dizer, mas agora, servo do Senhor aos 78 anos, agora eu vou só ficar na minha casa, já aposentei, não vou aposentar também como servo do Senhor. Não, tem esse amor, tem esse zelo, tem esse carinho pela casa do Senhor, o nosso Deus, né? É isso que o Senhor espera, que nós façamos com o dom que Ele nos deu, com o talento que Ele nos deu, que nós possamos multiplicar e jamais deixar de trabalhar, e jamais deixar de crescer, porque quando Ele vier, aí a Idélia que lembrou do final. Como é que vai ser no final, Idélia? Para aqueles que trabalharam, vem para o gozo do teu Senhor, né? Mas para aqueles que não trabalharam, choro e ranger de dentes. Misericórdia, né? Misericórdia, né? A graça do Senhor nosso Deus, né, nos é concedida para a salvação, né, através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo derramado lá no Calvário. Ninguém vai para o céu porque trabalha bastante, né? Ninguém vai para o céu porque desenvolve ministério na igreja, não, né? Nós receberemos a herança do Senhor porque Ele nos alcançou com a sua graça maravilhosa e nos trouxe salvação. Mas só vai para o céu aqueles que amam e trabalham na obra do Senhor, o nosso Deus. Porque Ele conta a respeito, né, da videira, e Ele diz que o ramo que produz, Ele poda para que produza mais frutos, mas aquele que não produz, corta e lança fora.
Aí a gente fala, mas, oh Deus, o Senhor vai falar uma coisa dessa? Não produz, não serve, vai ficar mesmo. Por isso, vamos despertar, vamos pedir, aviva, Senhor, a sua obra, e vamos trabalhar na obra do Senhor, porque Ele está voltando, e eu espero que seja logo. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, já orando também pela salva. Tem algum pedido de oração? Você